pegar isso. E eu estava pensando que é interessante, né, que nós temos, num certo sentido, uma figura nisso aí, que o senhor está colhendo. Deixa eu ver onde é que está isso aqui, peraí. Estou falando dessa questão do Senhor para nós. Deixa eu ver um versículo. O livro de Cantares, mano. Cantares, capítulo 5, versículo 1 somente, e ainda vai ser um pedaço dele, mas leia o versículo 5, perdão, capítulo 5, versículo 1, por favor. 5:1. Já entrei no meu jardim, minha irmã, minha esposa. Colhi a minha mirra com a minha especiaria. Comi o meu favo com o meu mel. Bebi o meu vinho com o meu leite. Comei, amigos, bebei abundantemente, ó amados. O nosso assunto é a videira. Então ele fala que aí, ele fala, bebi o meu vinho com leite. Então isso trazendo para nós, aqui no nosso tempo, na Assembleia, né, não somente estou me restringindo ao assunto na Assembleia, porque o senhor está vindo desfrutar da companhia da sua amada aí, como ele está falando, né? E também nos fala de Israel, mas o que eu estou reportando à igreja, a Assembleia reunida, nós vemos que o Senhor ele comunga, né? Ele comunga com a Assembleia. Nós vamos entender que o Senhor tem gozo de estar no nosso meio. Sempre que nós falamos, o Senhor está no nosso meio, né? As reuniões, o Senhor está presente, o Senhor está gozando, né? Ele está tendo uma alegria de nos ver ali. Vamos lembrar isso aí, viu, irmãos, que o Senhor está feliz, né, em nos ver ali, que nem hoje nós vamos partir o pão. É uma reunião que não tem ministério, não tem dom, não tem nada. Somos os cristãos, né, sentados lá, todos sentados, homens, mulheres e crianças. Porque eu estou falando baseado nesse versículo aí. Ele bebeu o vinho com leite. Mas que é isso, beber vinho com leite? O que é isso? Ele está colhendo dos maduros, né, dos adultos e também das crianças. É interessante isso aí, que nós devemos levar nossos filhos, embora nós estamos numa pandemia aí que infelizmente está tudo restrito, aí, às vezes nem as crianças podem ir direito à reunião, mas ele está falando das crianças também. O que as crianças entendem? Eu não sei. Eu sei que o senhor entende o que as crianças estão fazendo lá. Mas eu entendo, ensinar nossos filhos a participar das reuniões. Ensiná-los a participar da reunião. Porque, normalmente, às vezes, nós vemos que em grupos religiosos, para a criança não atrapalhar, faz uma sala separada para as crianças e os adultos ficam lá numa outra sala, né, fazendo o seu culto, coisa e tal. Depois que termina, pega a criança e leva embora. Então, a criança, vamos dizer, tem um parque, né, de diversão à parte ali para tomar a atenção delas. Está certo isso? Está errado. A Assembleia está errada. A Assembleia não deveria ter um lugar de recreio para as crianças. Digo, na hora da reunião, eles têm que aprender a estar ali conosco. Lógico que eles não vão aprender, como nós estamos falando, vamos ler Cantares 5. Eles não vão fazer isso, óbvio que não vão. Né? Eles vão ficar sentados lá, né? Cada um na sua ocupação. Né? Normalmente, eu vejo que em Limeira a mãe manda, né, dar junto com o filho ali um desenhinho, fica desenhando, fica fazendo coisa, um brinquedinho, né? Ninguém leva bumbo na reunião, né? Os pais não dão um bumbo para levar na reunião, bum. Nós vai dar uma coisa discreta para o filho ficar lá, porque ele não vai ficar prestando atenção como nós, adultos, na reunião. Ele não vai fazer isso. Mas ele está ouvindo, por incrível que pareça, ele está ouvindo.
Eu lembro um dia, olha que coisa. Eu estava numa cidade, rapaz. Eu não lembro, não. Talvez eu venha lembrar depois. Nós estávamos falando lá dos estudos das dispensações. E tinha umas criançadas lá, tomando os cantinhos, às vezes fica lá com... E tinha uma que estava no colo do pai dela. A criança meio de colo ainda, né? Quer dizer, andava tudo, mas era bem pequena, assim. Ela estava no colo. E eu falando coisa e tal, e falando do arrebatamento e etc e tal. E daí eu falei, alguém quiser dar uma paradinha para fazer alguma pergunta, pode fazer. O pai falou assim, minha filha disse que quer fazer uma pergunta aqui. Eu falei, nossa. O que é? Ela ficou meio com vergonha e perguntou para o pai dela. O que é que ela quer saber? Ela quer saber se as crianças também serão arrebatadas. Então, você vê que está prestando atenção, né? Você pensa que não está prestando atenção, estão, sabe? O senhor está falando com elas também, dentro da medida, né? Dentro da medida. Então, nós devemos, sim, colocar nossos filhos juntos, né? Eu sei que é um exercício que muitas vezes cansa, né? O pai, a criançada... Mas depois, incrível que pareça, viu? As crianças acostumam e ficam sentadas, quietas, lá não dá trabalho nenhum. Mas isso é um exercício, que inclusive começa em casa, né? Começa em casa de pegar os pais, ter um minutinho lá, olha, gente, 5 minutos, né? 5 minutos que seja. Vem aqui, filho, para tudo, vem aqui, nós vamos sentar agora, nós vamos ler a palavra. Lê um versículo, olha, nada, lê um versículo, senta aqui, ó, vamos dar graça, senta, né, lê um versículo, dá graça, pronto, coisinha de nada. Por quê? Porque é isso aí que ele vai lembrar, que na hora que sentou lá para ler a Bíblia, agora é a hora de ficar quieto, agora é a hora do Senhor. Então, mas isso eles aprendem em casa, e na hora que chegam na Assembleia, eles já estão mais maduros, lá eles vão ficar quietos também. Alguém me perguntou uma vez, meu irmão foi para a Assembleia, ele chegou lá, aquele monte de criançada na reunião, tudo sentado com os seus pais, tudo quieto. Ele perguntou, como é que vocês fazem para essas criançadas ficar quietas desse jeito? Então, nós temos que, primeiramente, orar ao Senhor, né, aos pais, né, orar ao Senhor e ensinar o filho. Né? A palavra não fala para ensinar o filho? Então, está escrito aí, para ensinar o filho. Ensinar o quê? Ensinar o temor do Senhor, ensinar, né, a disciplina do Senhor, né, a correção, enfim, tem que tratar o seu filho. Por quê? Porque o Senhor, aí que está, né, é isso que eu quero chegar, que o Senhor está na Assembleia e ele está colhendo o quê? Ele está tomando o vinho com leite também. Quem que são leite? São as crianças. Não está falando dos imaturos, porque na verdade, se for